Durante uma exploração, um homem ouviu o que parecia ser o miado desesperado de um gato vindo de algum lugar próximo. Convencido de que um animal poderia estar preso ou ferido, decidiu seguir o som para tentar ajudar. Mas o que encontrou o fez congelar no mesmo instante. Encolhido no canto de um cômodo abandonado estava um grande cachorro preto. Seu corpo permanecia colado ao chão, enquanto olhos brilhantes observavam cada movimento do visitante. No exato momento em que o homem o avistou, os miados cessaram completamente. O silêncio repentino tornou a situação ainda mais inquietante. Histórias sobre criaturas capazes de imitar sons para atrair pessoas costumam mencionar exatamente esse tipo de comportamento. Utilizar chamados de socorro para conduzir vítimas até elas seria um de seus métodos mais conhecidos. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, deu um passo para trás. Foi então que o animal disparou em sua direção. A gravação termina abruptamente naquele instante. Em uma noite aparentemente comum, uma mulher observava a rua através da janela de seu apartamento quando algo chamou sua atenção. Sem perder tempo, pegou o celular e começou a filmar. No meio da calçada estava uma criatura semelhante a um cachorro, mas havia algo profundamente errado em sua aparência. Seu corpo permanecia completamente imóvel, preso em uma posição curvada e desconfortável, quase impossível para um animal comum. A atmosfera ao redor parecia estranhamente pesada. Nenhum som vinha da rua, nenhum movimento acontecia ao redor. A criatura não caminhava, não reagia e não demonstrava qualquer sinal de vida além de sua presença. Ela simplesmente permanecia parada. Quando a gravação foi divulgada, muitos espectadores chegaram à mesma conclusão. Para eles, aquilo parecia uma criatura surpreendida enquanto observava a área, incapaz de se mover sem revelar sua verdadeira natureza. Um morador percebeu um movimento estranho acima da cobertura de sua casa e rapidamente apontou a câmera para o local. Através dos painéis translúcidos do telhado, uma silhueta escura podia ser vista rastejando lentamente pela superfície. O movimento não lembrava o de um pássaro, de um gato ou de qualquer outro animal comum. A figura avançava de forma calculada, lenta e deliberada. Cada deslocamento parecia cuidadosamente controlado, como se soubesse exatamente que alguém a observava do lado de baixo. Relatos envolvendo criaturas observando residências a partir dos telhados aparecem frequentemente em histórias desse tipo. Aproveitando a altura e a escuridão, elas conseguiriam vigiar silenciosamente tudo o que acontece abaixo sem serem facilmente percebidas. Dois amigos fizeram uma compra extremamente incomum através da Dark Web. O produto anunciado era um cachorro. Quando o animal finalmente chegou, algo imediatamente pareceu errado. Sua aparência era estranha, seu comportamento era incomum, a sensação que transmitia causava desconforto desde o primeiro momento. Mesmo assim, um dos amigos se aproximou e chamou o novo animal como qualquer pessoa faria ao receber um cachorro pela primeira vez. O que aconteceu em seguida desafiou qualquer expectativa. A criatura não latiu, não rosnou, não choramingou. Em vez disso, respondeu utilizando uma voz humana perfeitamente clara. O choque foi imediato. Sem saber como reagir, os dois decidiram trancar o animal em uma gaiola naquela mesma noite. Depois disso, nenhum deles quis se aproximar novamente da criatura. Durante sua ronda noturna habitual em um parque público, um segurança caminhava com sua câmera ligada registrando o percurso. Tudo parecia normal, até que algo surgiu repentinamente atrás de uma árvore bem à sua frente. A figura era pequena, escura e possuía uma postura encurvada incomum. Seus movimentos pareciam completamente antinaturais, diferentes de qualquer pessoa ou animal conhecido. Ela atravessou rapidamente uma área aberta do parque durante poucos segundos. Então desapareceu. Não correu para trás de outra árvore, não entrou em algum arbusto, não se afastou ao longe, simplesmente deixou de existir diante da câmera. O guarda permaneceu imóvel, incapaz de encontrar qualquer explicação para aquilo que acabara de registrar.
Uma câmera de trilha instalada em uma região cercada por pedras e vegetação registrou algo que deixou pesquisadores e curiosos sem respostas. Atrás de uma grande formação rochosa, uma criatura começou a surgir lentamente. Seu corpo possuía uma coloração marrom avermelhada e avançava em uma postura extremamente incomum, rastejando de forma horizontal pelo terreno. Nada em sua aparência correspondia a qualquer espécie conhecida registrada nos bancos de dados de vida selvagem. Os movimentos eram lentos e precisos, não lembravam um animal assustado tentando fugir. Pelo contrário, transmitiam a impressão de que a criatura sabia exatamente para onde estava indo. Relatos antigos frequentemente associam figuras misteriosas a áreas rochosas, onde grandes pedras oferecem esconderijos perfeitos para a observação silenciosa. Já era tarde da noite quando uma mulher ouviu um uivo vindo de seu quintal. O som imediatamente chamou sua atenção porque era idêntico aos relatos que já havia ouvido anteriormente. Muitas pessoas associavam aquele tipo específico de vocalização a encontros com criaturas misteriosas. Determinada a descobrir a origem do barulho, ela saiu acompanhada de seu cachorro. Assim que chegou ao quintal, encontrou uma criatura pálida apoiada sobre 4 patas observando a área. Bastou um único olhar para perceber que aquilo não era um coiote. A aparência, a postura e a presença do animal eram completamente diferentes de qualquer coisa que ela já havia visto. Sem demonstrar medo, ela reagiu imediatamente, gritando e fazendo gestos para expulsar o intruso. A criatura então se virou lentamente e recuou para dentro da escuridão. Não correu, não atacou, não olhou para trás. Apenas desapareceu entre as sombras até sumir completamente. Poucos segundos depois, o silêncio voltou a dominar o quintal, como se nada tivesse acontecido. Enquanto dirigia por uma estrada rural isolada, um homem avistou um enorme bode de chifres longos parado bem no meio do caminho. À primeira vista parecia apenas mais um animal atravessando a estrada, mas algo em sua postura parecia estranho demais para ser ignorado. Sentindo que havia algo fora do comum, ele pegou o celular e começou a gravar. O animal permaneceu imóvel, encarando-o diretamente. Não piscava, não desviava o olhar. Apenas observava com uma expressão inquietantemente fixa. Então aconteceu algo que transformou a cena em um verdadeiro pesadelo. Lentamente, o bode começou a se erguer sobre as patas traseiras. Sem pressa, levantou-se até ficar completamente reto, mantendo um equilíbrio impossível para um animal daquele porte. Mais perturbador ainda era a naturalidade com que sustentava aquela posição. Não parecia estar lutando para permanecer em pé. Parecia confortável. Moradores que assistiram às imagens afirmaram acreditar que aquilo não era um simples animal. Para muitos, a gravação mostrava uma criatura que ainda não havia aperfeiçoado completamente sua aparência. Durante uma caminhada por uma floresta densa, um homem percebeu algo parado entre as árvores à sua frente. Instintivamente, abaixou-se atrás de um tronco caído e começou a filmar. A figura era alta, coberta por pelos escuros e permanecia completamente imóvel. Durante alguns segundos pareceu examinar silenciosamente a floresta ao redor. Então, algo mudou. Devagar, ela virou a cabeça. Seu olhar encontrou diretamente a câmera. O homem permaneceu congelado enquanto a criatura mantinha os olhos fixos em sua direção. Os segundos pareceram durar uma eternidade. A sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável. Sem pensar 2 vezes, ele desistiu da caminhada. Virou-se imediatamente, retornou pelo mesmo caminho por onde havia vindo e nunca mais colocou os pés naquela floresta. Uma família ficou chocada ao revisar imagens capturadas pela câmera de segurança instalada dentro de casa. A gravação mostrava um senhor idoso parado na sala de estar. Tudo parecia normal até que, de forma inexplicável, ele caiu ao chão. Em questão de segundos, sua aparência começou a mudar. Quando a transformação terminou, o homem havia desaparecido completamente. Em seu lugar estava um pequeno cachorro branco.
Momentos antes daquele registro, um garoto havia chegado da escola e cumprimentado o animal com carinho, sem imaginar o que as imagens mais tarde revelariam. Ao assistirem à gravação naquela noite, os pais ficaram aterrorizados. Segundo a história, no dia seguinte eles levaram o cachorro para uma floresta distante e decidiram nunca mais trazê-lo de volta para casa. Um grupo de amigos dirigia por uma estrada remota durante a madrugada quando algo surgiu à distância. Parado no meio do terreno aberto estava uma figura humanoide extremamente pálida. Ela permanecia ereta, com os braços ligeiramente afastados do corpo, observando o veículo se aproximar. Por alguns instantes, ninguém dentro do carro disse uma palavra. Então, os faróis iluminaram completamente a figura. No mesmo instante, ela disparou em direção ao automóvel. A velocidade era tão absurda que o pânico tomou conta de todos ao mesmo tempo. Sem hesitar, o motorista afundou o pé no acelerador. O veículo avançou pela estrada vazia o mais rápido possível, enquanto a figura desaparecia atrás deles na escuridão. Em 13 de novembro de 2024, uma jovem filmava a linha de árvores próxima a um campo escuro quando ouviu um som estranho vindo da mata. Ela continuou gravando. Segundos depois, algo surgiu entre as árvores. Uma figura pálida e encurvada apareceu repentinamente e correu diretamente em sua direção. A câmera registrou toda a aproximação. A distância diminuía rapidamente, então a gravação foi interrompida de forma brusca. Nenhuma informação adicional sobre a garota foi divulgada publicamente. Na manhã seguinte, o único objeto encontrado no local foi seu celular, abandonado sobre a grama exatamente onde ela havia filmado o ocorrido. O vídeo permanecia salvo. Um dos vídeos mais perturbadores compartilhados na internet mostrava uma pessoa aparentemente comum diante da câmera. Tudo parecia normal, até que por uma fração de segundo algo aconteceu. O rosto da figura pareceu se distorcer. Sob a aparência humana, traços reptilianos tornaram-se visíveis antes de desaparecerem novamente quase instantaneamente. O momento foi tão rápido que muitos precisaram assistir várias vezes para acreditar no que haviam visto. Pouco tempo depois, outro vídeo surgiu. Após relatos de atividades incomuns em uma floresta, autoridades instalaram câmeras para monitorar a área. O que foi registrado mostrou uma figura humanoide com características semelhantes às de um lagarto movendo-se entre as árvores. A gravação desapareceu da internet quase tão rapidamente quanto surgiu, alimentando ainda mais especulações sobre o que realmente havia sido filmado. Uma câmera de trilha posicionada em uma região remota da selva registrou algo que deixou pesquisadores completamente perplexos. Uma criatura extremamente pálida surgiu correndo entre as árvores. Sua velocidade parecia impossível. Ela se movia ereta sobre duas pernas, utilizando uma passada longa e incomum que não correspondia a nenhuma espécie conhecida. Os braços compridos balançavam ao lado do corpo enquanto avançava pela vegetação. Por um breve instante, seu rosto ficou visível. Os traços lembravam os de um ser humano, mas havia algo profundamente errado em sua aparência. Poucos segundos depois, desapareceu completamente na mata. Nenhum vestígio foi encontrado. E talvez o mais assustador seja pensar que, em algumas dessas histórias, ninguém conseguiu provar o que realmente viu. Porque às vezes, na escuridão, existe algo observando. E talvez fosse melhor nunca descobrir o que era. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty, broken walls. And I can't see it clearly, but it's obvious. I know